Bom, muito bem. Vamos falar agora de febre amarela. Como a gente está vendo aí, também é uma arbovirose transmitida também por um flavivírus do mesmo grupo do vírus da dengue e com manifestações de uma certa forma parecidas, claro, por apresentar sinais e sintomas clássicos de uma doença viral, uma flavivirose, né? Na sua forma silvestre, ou seja, mais relacionado ao ambiente das matas, de uma forma geral, para o Brasil adentro, para o oeste do Brasil adentro, em direção ao norte do Brasil, nós temos o mosquito hemagogos e os sabetes como os mosquitos capazes de transmitir essa flavivirose do mesmo jeito que a transmissão do vírus da dengue. Porém, hoje a gente está num risco aumentado do ponto de vista de febre amarela, já que a febre amarela também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Então, uma das grandes preocupações atuais do ponto de vista de saúde pública, principalmente nas nossas cidades, é que esse Aedes aegypti possa, de alguma forma, acabar por carrear novamente a febre amarela. Nós tivemos surtos no passado de febre amarela, em que chegamos a ter a metade da população carioca dizimada pela febre amarela. Então, grandes campanhas foram feitas para que se pudesse eliminar o mosquito Aedes aegypti e os mosquitos que transmitiam a febre amarela. De uma certa forma, é claro que a gente teve um sucesso enorme nesse período e a febre amarela foi erradicada do meio urbano. A gente só tem, então, que se preocupar nas áreas onde tem endemias de febre amarela, e aí a gente tem uma saída que é a vacinação e que nós vamos falar mais à frente. Mas, de uma forma geral, o grande risco no momento é que se tenha o Aedes aegypti transmitindo novamente a febre amarela no nosso meio. Bom, então vamos lá falar agora especificamente da febre amarela, como é que ela se apresenta. A febre amarela apresenta com a febre alta, cefaleia, mialgia, e é uma das que apresenta o sinal mais característico, o sinal de Fagê, é muito mais comum e muito mais característico na febre amarela. Por isso, a gente coloca ali, grifado, o sinal de Fagê na febre amarela como uma situação praticamente mais comum do que nas outras patologias. E o que é o sinal de Fagê? Aquela dissociação entre a temperatura e o pulso. Ou seja, você pode ter temperaturas elevadas com frequência cardíaca normal ou baixa, que é o sinal de Fagê. A febre amarela pode causar sangramentos leves e ela tem geralmente uma resolução espontânea do quadro em torno de 2 a 3 dias. Como a gente falou anteriormente, na dengue também, do ponto de vista de dengue clássica, até os primeiros dias o doente tende a ter um comportamento normal. A piora do doente é a partir do 4º dia. Então, vale a pena lembrar que na febre amarela também é mais ou menos assim. Ou seja, você tem uma resolução espontânea do quadro em torno de 2 a 3 dias. Se você não tiver, você pode evoluir para a forma grave. E a forma grave, ela é comum em torno de 10% dos casos, levando uma letalidade de pelo menos de 20% a 50% dos casos, como a gente já teve no nosso passado. Ou seja, metade da população da cidade do Rio de Janeiro, que na época era em torno de 160 mil, em torno de 160 mil, aproximadamente 60 mil pessoas acabaram falecendo de febre amarela. Bom, e aí, o que é esse quadro? O que é essa forma grave? É o reaparecimento de febre cada vez mais alta, ou seja, febres em temperaturas axilares em torno de 40 graus centígrados, e a evolução para a insuficiência hepática, ou seja, você tem lesão direta do vírus na célula hepática, causando elevação de AST maior do que 1000. Você tem uma hepatite, ou seja, piora da função hepática por lesão direta à célula hepática, o hepatócito. E aí, claramente, você vai ter alterações relacionadas à função do fígado. E aí você tem alguns riscos, entre eles o próprio comprometimento do ponto de vista da coagulação, do tempo de atividade de protrombina. E a gente tem nesse quadro alterações associadas de vários
pontos da nossa estrutura de coagulação, entre elas temos sangramento, etc. e tal, com o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. E essas manifestações hemorrágicas, elas podem levar ao que a gente chama de vômito negro, que é uma classificação diretamente relacionada à febre amarela, ou seja, um vômito relacionado ao sangramento digestivo, de um sangue já meio que digerido, do ponto de vista do raciocínio de hemácias digeridas na estrutura do estômago. E aí, esse doente, com essa piora, com essa evolução para a forma grave, a letalidade em torno de 20%, a partir do 7º ao 10º dia, o doente pode evoluir para o óbito da própria evolução da febre amarela, com esse comprometimento da função hepática. E de uma certa forma levando ao doente a essa gravidade toda e ao óbito. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial da febre amarela, a gente pensando aí que esse doente vai evoluir bem? Esse doente, a febre amarela tem um acometimento viral extremamente importante, levando ao doente geralmente a uma situação de leucopenia e neutropenia e com VHS próximo de 0. Essa situação de leucopenia ou neutropenia tem a ver com a gravidade do quadro viral. Claro que nas fases iniciais você pode ter o doente com as alterações clássicas relacionadas ao desvio para a direita, mas você pode ter também, como a gente está vendo aí do ponto de vista de febre amarela, o doente leucopênico e neutropênico e com VHS próximo a 0. Nas formas graves, como a gente já falou anteriormente, o doente vai evoluir com aminotransferases aumentadas, caracterizando claramente a hepatite, e você vai ter o acometimento do ponto de vista de coagulação, com aumento do tempo de atividade de protrombina, com trombocitopenia, hipofibrinogênemia, caracterizando o quadro de CIVD, de coagulação intravascular disseminada. E é claro, com essa alteração da função hepática, um aumento da bilirrubina total de 2 a 10 miligramas por decilitro. Bom, e como é que a gente faz o diagnóstico do vírus em si? Como eu já falei anteriormente, do ponto de vista básico e clássico, do ponto de vista sorológico, a partir do 4º dia, você já pode ter IgM positivo, ELISA positivo, para uma resposta à febre amarela, ao vírus, ao flavivírus da febre amarela. Do ponto de vista prático, a gente consegue aí diferenciar o quadro febril das outras síndromes febris pelo diagnóstico direto da IgM ELISA positivo. Agora, a febre amarela, ela tem uma característica de muita gravidade e costuma se diferenciar das outras patologias com essa situação de evolução e letalidade extremamente alta. Por isso a preocupação nos viajantes para que não tomem contato com o vírus ou que sejam, de alguma forma, afastados ou protegidos pela vacina. Como é que a gente faz o tratamento da febre amarela? O tratamento, na realidade, não há, é apenas suporte clínico, ou seja, esse doente vai ser atendido da melhor forma possível para poder ultrapassar essas situações clínicas, ou seja, todo o tratamento é de suporte. E qual é a grande preocupação nossa? A grande preocupação é a profilaxia, para evitar que o doente realmente desenvolva, porque é uma patologia extremamente grave e uma vez entrando na fase de maior gravidade de doença, a chance de evoluir para o êxito letal pode chegar a 50%, como a gente falou anteriormente. E a profilaxia, então, é com a vacina anti-amarílica e que segue a regra de você fazer 10 dias antes para que dê tempo do organismo fazer a resposta imunológica toda ao vírus e aí você fica protegido por aproximadamente 10 anos. Então, todos os visitantes e moradores de área de risco devem fazer a proteção com a vacina anti-amarílica. Lembrando que você pode ter uma reação aí alérgica cruzada pela forma com que é feita a vacina da febre amarela, como já se fez anteriormente, você pode ter reação cruzada com pessoas alérgicas a ovo.